Fala galera, tudo bom? Para quem for assistir a live depois, hoje eu vou falar sobre volta, né, aos treinos pós-lesão, né, ou é, treinar lesionado, né? Na verdade é treinar lesionado. Tudo bom? Treinar lesionado, tema da live hoje, ok? Tudo bom? Tranquilo? Já tá tudo anotadinho aqui, ó, pra gente começar. E aí? Esperar a galera chegando aqui, clicar aqui pra não perder os. E aí, tudo bem, Luiz? Tranquilo? Firme e forte? Tá conseguindo me ouvir? O som? Sim, não. Tá conseguindo me ouvir? De boa? Então, galera, treinar lesionado, né? Show. Quando quando aparece uma lesão aí, use. Pensei que não tava me ouvindo. Som ok? É. O Everson, Eduardo, Enes. Eu vou falar sobre, né, treinar lesionado, né? Se lesionar e aí o que fazer. Trouxe algumas ideias aqui. Muita galera, quando tá lesionado, para de treinar, né? E aí se afasta do treino. Temos pessoas que deixam isso entrar na cabeça e tal. Vai conversar um pouco sobre isso aqui hoje. Tranquilo? Júlio. Obrigado aí pela presença. Tranquilo? Tudo bem? Esperar aí um pouquinho, galera. O pessoal chegar, dar um tempo pra galera chegar. E aí aos poucos a gente vai começar o nosso tema aí. Tranquilo, Flaviano? E aí, tem alguém fora do Rio aí? Tem alguém fora do Rio? Galera, só aqui tem uma interrogaçãozinha, né? Um balãozinho com interrogação. Nele, Emanuel. Nele, coloca as perguntas dentro desse balãozinho, tá? Que aí elas vão ordenar certinho. E aí depois eu respondo as perguntas, ok? E claro, se quiser clicar no coraçãozinho ali, me ajuda porque a live vai aparecendo para outras pessoas, tranquilo? Ó, a gente tem 3 minutos aqui, né, de live. E aí eu vou esperar dar mais ou menos 5 minutos e a gente começa com o tema. Salvador, claro, né? Ó, eu podia esquecer isso. Manaus. Grande abraço para Manaus, grande abraço para Salvador. Nunca fui em Salvador e nunca fui em Manaus, ó. Quem sabe um dia, né? Rio Grande do Sul, verdade também. Ó, pegamos aí os extremos, né? Que show. Manaus, Salvador, Rio Grande do Sul. A gente foi Brasil aí, ó. Girou, né? Show de bola. Galera, o tema hoje é se lesionou, né? Se lesionou e aí como é que a gente faz, né? Quer dizer, treinar lesionado, como que isso acontece? Vamos sim, Júlio, vamos sim. Galera, enquanto o pessoal não chega aqui, tá? Jéssica, sobrinha. Galera, não sei se vocês sabem, mas isso aqui é um outro hobby que eu tenho, que às vezes fica meio adormecido. Mas isso aqui tem... Depois, se vocês quiserem, aí bota a pergunta mais pra frente. O que isso aqui tem a ver com o jiu-jitsu e como que isso me ajuda no jiu-jitsu? Então, tem algumas formas que o violão me ajuda, né? Tem aí alguns minutinhos, né? Eu gosto muito de... Isso aqui, além de me relaxar, me lembra que eu sou iniciante.
gosto muito de jiu-jitsu, mas aqui eu erro bastante, muito mais do que no jiu-jitsu, né? Aqui eu percebo que as coisas ficam muito difíceis pra mim. É um mundo onde eu não consigo, eu tô sempre fora da minha zona de conforto. Uma vez eu falei até isso numa aula, no final de uma aula. É muito importante a gente ter locais que a gente saia da nossa zona de conforto. Isso vai ajudar a gente diretamente no esporte. Osse, grande. Então já pode me dar umas aulas aí. Mas como é interessante, né? Eu encontrei no violão. Deixa eu ver aqui. Só botar aqui, peraí. Eu encontrei no violão uma forma, né, de eu sair da minha zona de conforto. Claro, gostei tudo e continuo utilizando ele. Então tem algumas coisas, por exemplo, no violão que eu não consigo fazer, né? Claro, eu faço treino de cabeça sozinho e tal. E aí isso também me lembra o quanto que o quanto que eu tenho limitações, né? E também são pequenos desafios que eu vou conseguindo vencer, e o meu cérebro, com essa sensação de sucesso, né? Como a gente estava falando ontem, quando esse reforço positivo transfere para as outras áreas da minha vida, e uma dessas áreas sou eu como atleta, sou eu como professor, sou eu, né, na minha parte profissional. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, galera? Então fiz as minhas anotações aqui para eu não esquecer, né? Então, quando primeiro, né, a gente entender que o treinamento, né, como eu sempre falo, ele tem uma sequência, ou ele deveria ter, né? Ele tem uma sequência de planejamento, né? Você tem todo um ciclo para estar seguindo. E esse ciclo que você vai seguir, ele tem que tentar ser respeitado da melhor forma possível. Ele é o seu norte. Então, lá, eu montei um planejamento para você, tá? E nesse planejamento que a gente montou, tá? Nesse planejamento que a gente tem, aconteceu alguma coisa, você acabou se lesionando nesse processo. E aí, o que acontece agora, né? Então eu vou falar alguns caminhos, vou dar algumas dicas e vou contar também as minhas experiências em relação a isso, que eu acredito que vai ajudar. Beleza. Já tem uma pergunta aqui, e aí daqui a pouco a gente vai chegar nela. Então, primeira coisa, tá? O tipo de lesão e o local da lesão. Isso é muito importante, tá? Por exemplo, agora, nesse momento, eu tenho 3 alunos que fizeram cirurgia no joelho, né? Que já estavam lesionados, já estavam levando essa lesão um tempo, e agora eles fizeram 3 alunos que eu acompanho parte física, tá? Que eu monto planejamento físico. 2 não são do Brasil e um aqui é do Brasil. E aí, eles fizeram cirurgia. Um deles já voltou a fazer atividade, né, na musculação, né, na parte física, e ainda não voltou na parte de jiu-jitsu. Mas, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar, né, que tipo de lesão é essa? O que essa lesão está limitando, né, o meu aluno? Onde é essa lesão? Por exemplo, uma lesão no punho, você lesionou o punho. Pô, você tem bastante coisa que dá para fazer, muito movimento, muita parte técnica, muita coisa que dá para adaptar, isso não te limita, né? Agora, por exemplo, uma lesão no tornozelo, pô, dependendo de como for, se você não conseguir andar, já te limita bastante a ir para a academia. Mas tem muita coisa que você pode fazer em casa. Caso você consiga ir para a academia, né? E eu aconselho, né, fazer esse esforcinho, chegar na academia, também tem algumas coisas que dá para fazer. E aí, nesse caso, encaixa muito bem aquela frase assim, é melhor 1% de alguma coisa do que 100% de nada, né? Então a gente tentar se organizar para que dentro do possível a gente continue o processo de andar para frente, tá? Então, que tipo de lesão é e qual local vai determinar, né? Vou dar um exemplo aqui, tá bem bizarro, ok? Bem bizarro. Fratura exposta é um tipo de lesão. Independente de onde for, né? Você vai ficar um tempo aí, porque vai precisar de cirurgia, tem toda uma questão limitante, né? Agora, lesão na mão, que a gente tem aí a torta e a direita, né? No jiu-jitsu,
A minha mão é toda lesionada, não vou nem mostrar pra vocês porque vai assustar, né? Um amigo meu outro dia falou, o Edinho, falou assim, conhece um bom jiu-jiteiro não pela orelha, mas pela mão, né? Porque hoje em dia tem faixa branca estourando a orelha, e você, tipo assim, isso não mostra o tempo de jiu-jitsu dele. Agora a mão do jiu-jiteiro mostra o tempo de jiu-jitsu dele. Concorda comigo? Eu concordo, quer dizer, concorda com o Edinho, né? Eu concordei. É uma lesão funcional, isso é muito importante também. Por exemplo, a gente tem muitas lesões. E aí, ao longo do jiu-jitsu, como eu falei, mão, cotovelo, punho, joelho, lombar, pescoço, entre outras coisas. Eu tenho nariz, costela, quadril, pé, né? Então, dependendo da quantidade de lesão que você tiver, né? Você tem que saber quais lesões são funcionais. Então, todas essas lesões que eu estou te falando agora, elas são funcionais. Eu consigo fazer muitas coisas. Agora, tem algumas coisinhas que eu não consigo fazer. Então, se a sua lesão é funcional, ela não pode interromper teu treino. Tô lesionado, não vou treinar. Não. Né? Sua lesão é funcional, você tem que treinar. Agora, o que você pode fazer? O que você pode treinar? E aí você tem que sentar com o teu professor ou com quem estiver te acompanhando, né? A pessoa que está aí nessa caminhada com você, para poder identificar o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Esse grande abraço. Mário, tudo bom? Beleza? Então, tipo de lesão e local. E essa lesão é funcional. Quer ver um exemplo de lesão funcional? Né? Eu tenho uma lesão gravíssima na minha medula, porém, hoje para mim ela é bem funcional. Eu consigo fazer tudo. Todas as competições que eu fiz aí, você vê que eu consigo fazer os movimentos, só que eu tive que adaptar muito meu jiu-jitsu para isso, tive que adaptar muito a minha movimentação para que essa lesão ela não me limite, né? Então eu consigo fazer muitas coisas, quase tudo hoje em dia, né? E porque eu identifiquei que era uma lesão funcional e eu consegui treinar com ela, adaptar o meu jiu-jitsu para ela, né? Isso é importante. Então, que tipo de lesão local, é uma lesão funcional ou não? Quais movimentos você consegue fazer? Então, tem uma lesão no joelho, né? Mas você consegue agachar, consegue girar, né? Lúcio, eu não consigo agachar, por exemplo, mas eu consigo fazer giro, eu consigo fazer quebra de quadril. Pô, beleza, já é alguma coisa. Por quê? Caso você não consiga treinar o jiu-jitsu, o rola em si, né? Caso você não consiga o rola, eu consigo, por exemplo, colocar você para fazer movimentos técnicos, drills, né? E aí mais um pouquinho à frente eu vou conversar como que a gente escolhe o estímulo para dar, né? Então, Lúcio, eu consigo agachar, mas não consigo fazer giro. Tá, beleza, já dá para fazer algumas coisas em pé, por exemplo. Consigo ficar de joelho, já dá para fazer algumas situações de joelho. Consigo fazer fuga de quadril e movimentação de guarda aberta, mas não estou conseguindo fechar a guarda. Então, assim, você começa a mapear a sua lesão e aonde que ela te limita, onde ela não te limita, o que você consegue fazer. Pô, eu consigo fazer esse movimento aqui, mas não com peso, porque quando o cara bota o cara muito pesado eu não consigo fazer. Pô, mas com levinho aqui eu consigo fazer. Pô, show de bola. Você está conseguindo, né? Você está conseguindo organizar ali, ver o teu problema. Você tem um problema, fato, né? Porém, esse teu problema, ele só te limita até determinadas situações. Para as outras você consegue fazer. Então, tipo de lesão, local da lesão, é uma lesão funcional, né? E quais movimentos eu consigo fazer. Beleza? Tranquilo até aqui? Coloca um joinha aí pra mim, por favor. Peraí, não é isso? É isso aqui. Vamos lá. Como recuperar a confiança para treinar forte e voltar a competir? Tá, primeiro, né, a gente tem que... Show. Primeiro, a gente tem que identificar isso que eu falei. Identificando isso, agora a gente consegue dar o próximo passo,
que é voltar a treinar, né? Ou não parar de treinar, beleza? E aí, ó, recuperar a confiança é uma parada assim muito sua, que o professor pode te ajudar nesse processo, mas ela é muito pessoal, beleza? E treinar forte, né, e voltar a competir vai depender desse processo. Porém, assim, cara, a maioria das pessoas que competem lesionado. Dificilmente alguém não tem uma lesão, né? Porém, de novo, é uma lesão funcional. Ele tem a lesão, mas ele consegue lutar, né? Essa é a primeira coisa. Recuperar a confiança vai o quê? Depender do tipo de lesão que você teve. Ah, uma lesão que levou você à cirurgia, pô, a sua confiança tá lá embaixo, né? Agora tem um atleta, não vou falar o nome porque ele não tá aqui na live, que ele tá passando por uma lesão aí. Não sou eu que organizo a parte física dele, mas eu ajudo a organizar a parte de treino, de estresse, de jiu-jitsu dele. E aí ele tá com os problemas de lesão e eu tô começando a conversar com ele e a gente vai. Se for treinar com o Lúcio, você volta rapidinho. Oxe, obrigado, Figueiredo. Aí. Amigos é pra essas paradas aí, né? Fazer a propaganda do tio Lúcio. Mas, então, ele tá bem desconfiado pro movimento. O que a gente precisa agora? Eu preciso mostrar para ele, né? Enquanto professor, nesse caso não professor, mas enquanto aí orientador, né, dessa parte de treino fisiológico, mas aí vou acabar entrando em outras áreas para ele, mas mostrar, primeiro você tem que entender o que você pode fazer. Então, quando o professor te mostra o que você pode fazer, ou você mesmo faz isso com você, isso aqui eu consigo, pô, isso aqui eu consigo. Cara, você tem que ter muita paciência, porque pode ser que um movimento com um ângulo um pouquinho mais aberto doa e um pouquinho mais fechado não doa. E aí não tem dor, e aí você consegue fazer. Isso é muito importante. Então, aqui me limita, aqui não limita. Pô, aqui eu consigo fazer. E aí você vai testando as possibilidades, sem carga, sem exagero, né? Claro. Então, se você conseguir fazer isso, você mapeou todo esse processo e aí você vai ganhando confiança para treinar. E aí a gente vai fazer o quê? Pô, se isso está realmente pesando na tua consciência, treina com a galera mais leve, aí depois vai dificultando para os mais graduados, para os mais técnicos, até você conseguir voltar a estar fazendo seu treino de novo. Porém, quando a gente tem uma lesão um treino, treina um dia e no outro você espera para ver se você sente dor ou não. E aí, por exemplo, vou já pegar aqui meu exemplo. Eu tô com uma lesão no ombro. Semana passada fui fazer um giro, apoiei o ombro no chão e meu ombro estalou, né? E aí terminei o treino. Aí o que eu fiz? Eu fiquei o restante da semana treinando sem utilizar essa mão. Tava treinando só com essa, mas treinando normal com a galera, mais leve, claro, e pedindo pra galera treinar normal comigo. Porque eu queria ver o quanto que isso me limitava de fato, assim, aonde eu sentia dor de fato sem utilizar o braço. E aí fui mapeando e tudo. Segunda-feira, ontem, né, eu já treinei segurando com essa mão sem fazer força, mas já colocando ela no kimono um pouquinho e soltando, colocando ela no kimono um pouquinho e soltando. Hoje, né, eu já botei ela mais tempo no kimono, já utilizei ela nos dois braços para fazer guarda, por exemplo, né? Mais tempo no kimono, mais tempo tracionando. E aí, para ver o quanto que eu sinto de dor, né? E aí não treinei mais do dia, e aí vou esperar para ver como é que eu tô amanhã. E aí eu vou aumentando essa dificuldade aos poucos. Mas eu não parei de forma nenhuma, né? O ombro, tava doendo pra caraca, eu tomei remédio semana passada, mas doendo muito mesmo, doendo de me tirar do sério, assim, de eu falar assim, caraca, meu, sabe, pô, uma parada, foi na verdade um movimento, né, que meu ombro travou num giro, e eu tava tendo uma pessoa mais pesada, e acabou acontecendo, no movimento ali, né, mas eu consegui terminar o treino, como eu falei, sem utilizar o braço, e aí travou, galera. Deu uma travadinha aqui. Voltou pra mim, voltou pra vocês? Tranquilo aí? Deu uma travada aqui.
Coloca um ok se tiver ok para eu continuar. Voltou. Beleza. A internet tá horrível, ó. Já acho que é a terceira ou quarta live que essas coisas estão acontecendo. Mas vamos que vamos. Então, assim, a gente vai adaptando, né? Como eu falei, ontem eu já segurei no kimono, hoje eu já segurei no kimono com mais tempo. E aí a gente vai criando essa progressão, né, fisiológica e pedagógica para o organismo. Beleza? Tranquilo? Respondido, Emanuel? Tem treinos que a lombar me limita bastante no jiu-jitsu e me bloqueia até mesmo no treino em pé. Sim, aí assim, tem lesões que a gente vai levar pra vida toda, né? Travou de novo? Tem lesões que a gente vai levar pra vida toda. Por exemplo, lombalgia eu tenho desde 14 anos de idade, por excesso de treino na infância. Mas o que acontece? A gente tem que ter. Se você tem alguma limitação muscular, né? E é bom que você recorra, por exemplo, a um reforço. Trabalhar. Hoje mesmo eu montei um treino para um rapaz que me procurou. E uma das dificuldades dele, né? Era justamente lombalgia. E aí eu, dentro do planejamento dele, a gente começou com os exercícios para lombar, para dar reforço aí no movimento. E aí a gente vai ver como que o organismo dele responde para frente. E como ele treina e tudo. A ideia é fortalecer aquela musculatura para que ela não sobrecarrega. Porque às vezes a gente tem um problema na lombar, mas o nosso problema, quer dizer, a lombar está acusando a dor, mas o problema às vezes não é a lombar. Às vezes é outro problema em outra região e a tua lombar está tentando compensar aquela situação ali. Isso é muito, muito importante. Então é bom passar por um profissional, identificar exatamente o que é. Assim que você identificar, você começar a fazer um reforço para poder estar estruturando. Beleza? Respondido? Tranquilo? Não tem mais pergunta aqui. Então vamos seguir? Até aqui tá tranquilo, galera? Tá esclarecendo aí? Sim, não, mais ou menos? Tô ficando velho, galera. Minha vista fica embaçada. Infelizmente a idade vai chegando pra todo mundo. Então você só vai colocando aí se tá indo, beleza? Tá, vamos lá. Então a gente passou pelas fases, né? Tipo e local da lesão. É uma lesão funcional, sim ou não? Quais movimentos você consegue fazer? Respondi algumas perguntas, vamos prosseguir. Em que fase você está no planejamento? Aí essa acho que é a grande sacada que muita gente peca, né? Em que fase você está no planejamento? Primeira coisa, se você não tem planejamento, complicou, né? Por quê? Porque se você não sabe onde você está, você não sabe o que você tem que fazer para continuar, né? Então, ter um planejamento é muito importante. Nesse caso, quando você lesionou, né? Suponhamos que você esteja, por exemplo, normalmente quando eu monto planejamentos, eu divido em 4 fases, né? Já até falei isso, o método 7, a ideia dele é ter 4 fases, né? E nessas 4 fases, vamos supor que ele se lesione na última fase, né? Onde eu tô ali. Ele tá na última fase. Normalmente nessa fase, eu tô com uma pegada no tempo que o cara vai competir, o tempo final de treino, bastante pegada trabalhando principalmente, né? A questão da potência, da explosão e tudo, e né, a parte de utilização utilização de circuitos e tal. Então, se ele tá nessa fase, né, se ele se lesionou nessa fase e ele é uma lesão funcional, eu vejo assim,
o que que ele pode fazer? Ah, eu, eu posso... O cara consegue fazer armlock na guarda e triângulo, beleza? Armlock na guarda, triângulo e o sotogari. É o que o cara consegue fazer. Então eu pego esses três movimentos dele, crio um circuito, tá? E tento dar a maior intensidade possível. Anota isso aí, ó. Anota isso aí que isso vai salvar a tua vida, tá? Então, eu pego esses três movimentos, monto o circuito e tento dar a maior intensidade possível dentro desse circuito para que ele continue utilizando o mesmo sistema energético da fase que eu estou treinando. Isso é fundamental. Por quê? Porque é o que a gente pode fazer agora, é o que vai dar resultado e eu estou trabalhando as mesmas fontes energéticas, o mesmo tipo de estresse fisiológico, né, para o organismo dele. E eu estou conseguindo, nesse caso, né, trabalhar o máximo de musculatura possível dentro da modalidade. Então, Lúcio, é o ideal? Não, não é o ideal. O ideal era que ele estivesse fazendo tudo, porém a gente tem uma limitação e dentro da limitação que a gente tem, a gente está fazendo o melhor. Beleza? Anotaram isso? Não anotaram? Perdeu aí uma grande oportunidade, que são uma dica de ouro. Ninguém vai te falar isso. Lugar nenhum você vai ouvir isso. Vai por mim. Beleza? Então, saber a fase que eu tô, boa noite. Saber a fase que eu tô me permite me manter nela, né? Me permite me manter nela. E aí eu consigo criar, com o que o meu aluno está podendo fazer, estresses, né, no organismo dele, né, tipos de treinos que vão continuar nessa mesma fase. Pô, Lúcio, eu não planejo. Eu saio dando treino todo dia e tudo. Aí a gente vai ter dois erros grandes, muito, muito grandes, né? Primeiro é você não estar planejando, e o segundo é o que você vai fazer com ele, né? Aí nesse caso, cara, assim, eu aconselho você colocar ele para fazer o máximo de movimento possível que ele puder, né? Dentro do tempo de luta dele, vamos botar assim. Não é o ideal, mas você não tem nada, é melhor do que não ter nada. Beleza? Tranquilo? Entenderam por que planejar é importante? Tranquilo? Pergunta sobre isso? Tem alguma pergunta sobre isso? E aí vem. Tem como eu continuar na mesma fase? O exemplo que eu dei é continuar na mesma fase. Não tem como eu continuar na mesma fase. Pô, o tipo de lesão, os movimentos que ele está fazendo, eu não consigo continuar na mesma fase, tá? Aí eu volto. Eu posso para a fase anterior, né? O que eu estava trabalhando na fase anterior? Eu estava trabalhando, botar aqui, força. Eu posso voltar a treinar força, isometria, trabalhar a fase excêntrica, dentro da luta mesmo, tá, galera? E na musculação também, caso você trabalhe com isso. Tem como? Não tem como eu trabalhar na fase anterior. Então tem como eu trabalhar lá na primeira fase? Tem como eu trabalhar na segunda? Tem como eu trabalhar... Tô na quarta fase. Dá pra trabalhar na quarta? Não. Dá pra trabalhar na terceira? Não. Dá pra trabalhar na segunda? Dá. Show de bola. Não dá pra trabalhar na segunda? Dá pra trabalhar na primeira fase? Entenderam o que eu tô fazendo? Eu tô voltando com o meu aluno pra gente continuar os trabalhos dentro das possibilidades que eu montei no treinamento. E aí, olha só, se eu voltei lá para a primeira fase, quando eu for, né, quando ele tiver zerado e puder subir, eu vou ter que subir essas fases de novo até chegar na quarta. Mas nesse caso, como ele já passou por elas, como a gente já estava avançado, eu vou passar menos tempo por elas. É mais uma readaptação e ele vai subir rapidinho e vai chegar na minha última fase. Conseguiu entender isso ou ficou demais? Tá tranquilo até aqui? Isso também, galera, essa dica que eu dei agora é uma sacadaça. Tipo assim, anota isso, de boa mesmo. Tranquilo?
O Urso, Alexandre. Brigadão por ter voltado aí, né? Aos treinamentos com o tio Urso. O meu filho a casa torna. Tranquilo, galera? Conseguiu anotar isso que eu falei? Sim, não? Coloca a pergunta aí, vamos lá? Júlio, 3 hérnias na cervical e sinto muita vontade de voltar a lutar campeonatos. O que faço? Júlio, vou te contar um segredo. Um segredaço. Eu tenho algumas também. Mas sim, primeira coisa, né? Ir no médico, né? Ver se tem necessidade de fisioterapia. Aí, né? Dessa ordem, o médico te indicando a fisioterapia ou não. Por exemplo, tem lesões que o médico nem indica fisioterapia, ele já passa direto pro treinamento, né? Ele já libera o treinamento. Mas de qualquer jeito, a gente como profissional, né, de educação física, a gente não conhece todas as lesões, claro. E aí, às vezes, dependendo da lesão, a gente tem sempre os nossos amigos fisioterapeutas que a gente recorre quando o aluno é liberado para vir pra gente direto. Mas no geral, né, eu indico tá fazendo o processo certinho, e aí o fisioterapeuta vai trabalhar contigo e depois te liberar para o treino, né? Caso você já consiga treinar, e se você pegar um fisioterapeuta de atleta, por exemplo, essa simbiose aí vai acontecer muito fácil mesmo. A gente vai conseguir conversar com muita facilidade e chegar ao treino. Mas tem como voltar a treinar, tem como voltar a competir, tem como ganhar, tá? Tem como estar em alto nível, beleza? Porém, quanto mais limitações você tem, mais amarrado tem que ser seu planejamento, mais estruturado tem que ser o seu planejamento, mais consciente tem que ser você, mais qualificado tem que ser seu treinador, seu professor de jiu-jitsu, seu preparador físico e o seu fisioterapeuta e por aí vai, beleza? Então, quanto mais limitações a gente tem, mais estruturado tem que ser nosso planejamento no geral e mais qualificados tem que ser os nossos orientadores, nosso coach, preparador físico e tal. Por que isso? Porque a gente tem menos chance de errar. Então, quanto mais lesões eu tenho, isso eu tenho muito, menos chance de errar eu tenho. Porque um erro meu, tá? Me tira tanto do plumo, né? Do meu norte ali, que pra voltar é mais complicado. Tem como voltar. Mas diferente de um garoto mais novo ou de alguém da minha idade que não tem as mesmas lesões que eu. Tranquilo? Respondido? Osse? Sim, não? Fala aí, galera, senão eu vou achar que congelou, que a galera aí não tá me ouvindo, ou que eu tô falando, eu tô muito acelerado, a galera não tá acompanhando. Tá tranquilo aí? Tranquilo até agora? Anotaram as informações que eu dei? Anotaram mesmo? Show. Tranquilo? Entenderam como que uma lesão ela não pode ser determinante para você parar, né? A não ser que ela realmente seja demais, assim. Por quê? Porque às vezes, né, a gente usa a lesão como uma bengala, né, como uma desculpa. E isso é ruim. Usar uma lesão, né, como uma desculpa, como uma bengala, é muito ruim. Beleza? Osse? Valeu, que bom que respondi, Júlio. Então eu espero te ver numa competição um dia desses aí. Vou ficar feliz, hein? Beleza, galera? Então toda vez que você se lesionar, isso vai acontecer, infelizmente, né? Acontece porque a gente treina, como eu falei do meu ombro aí, foi parada assim de treino normal, acontece. Então a gente vira e mexe vai se lesionar. Se toda vez que a gente se lesionar, a gente parar de treinar, a gente está usando a lesão como uma bengala, uma desculpa,
né? E a melhor desculpa enfraquece o nosso caráter, né? A sua melhor desculpa enfraquece o seu caráter, porque ela vai ser sempre um empecilho, ela vai ser sempre uma barreira, ela vai ser sempre um motivo para você não estar avançando. Ah, eu acho essa, fala, não sei se isso é uma frase, né, um dito que o pessoal fala aí que gira bastante, que é: se não pode voar, corre, né? Se não pode correr, anda. Se não pode andar, se arraste, mas continue indo para frente. E é basicamente isso mesmo. Tu tá voando no teu treinamento e aí aconteceu alguma coisa e você vai ter que correr. Aí aconteceu alguma coisa, você vai ter que andar. E aconteceu alguma coisa, você vai ter que se arrastar, mas não pode parar, sabe? Isso é muito importante para que a gente dê sequência, né? Porque uma das coisas mais importantes é a continuidade. Isso pensando em condicionamento, em performance, em evolução, né? E em saúde nem se fala. E olha só que interessante. Determinados tipos de lesões, né? Assim, vão gerar um quadro inflamatório que necessita de bastante recursos fisiológicos, bastante atenção do seu organismo. E quando você se mantém treinando, você se mantém com uma produção hormonal alta, você se mantém numa atividade interna, né, do seu organismo muito alta. E isso vai ajudar bastante o teu organismo. E essa pegada é bem interessante. Por quê? Porque os hormônios, né, a maioria deles aí, eles vão vai na corrente sanguínea, né? E aí acabam ajudando áreas que não são as que estão treinando de fato. Então, por exemplo, se você tem uma lesão no joelho, por exemplo, e está treinando lá peitoral na musculação, alguns hormônios vão beneficiar o seu joelho, tá? Você tem uma lesão no ombro, né? No meu caso, estou treinando lá, mas não estou forçando meu ombro. Essa quantidade de hormônio, essa quantidade de sangue circulante que também vai circular, né? Vai acabar gerando estresse no corpo todo, né? Vai levar mais oxigênio, vai levar mais nutrientes também para aquela região. Isso vai me ajudando a acelerar o processo de recuperação. Por isso também é importante não parar. E se por acaso, né, ficar detectado ali, né, você conseguir fazer entender que não dá para treinar jiu-jitsu, treina musculação, faz o funcional, faz alguma atividade paralela, mas não deixa o teu corpo parar, né? Eu gosto de dar o exemplo aqui, e se ela ver essa live depois, né, ela vai poder confirmar isso. Acredito que ela não está aqui, que é a Tamires Aquino, né? Ela fez uma cirurgia no joelho e aí eu falei pra ela, ó, ela operou o ligamento cruzado e o médico deu um tempo longo aí pra ela voltar. E aí eu falei assim que você puder andar de muleta, vem aqui pro tatame, era lá no CTVA, que eu começo a fazer sua preparação física sentada, né? Ou deitada e tudo. E assim, cara, ela sempre foi muito determinada, né? Então ela chegou lá no tatame de muleta, com a perna toda enfaixada, para começar a fazer a atividade física. E aí a gente começou a fazer atividade e tudo. E aí ela começou, né, a responder. E como eu falei, essas atividades melhoram tudo, né? E assim, em pouco tempo, acredito, se eu tiver errado, como eu falei, ela não está aqui, mas se ela ver depois, coloca. Se eu não acredito, foi em 6, 7, foi entre 6 ou 8 meses ela estava lutando pro Mundial. Se eu não me engano, foi isso. Ela lutou o Mundial e ficou em terceiro lugar no Mundial Adulto, preta. Então, assim, é milagre? Não, não é milagre. É determinação, né, e planejamento. E isso é muito importante, porque com determinação e planejamento, a gente consegue chegar, né, a lugares fantásticos. Beleza? Tranquilo? Com 38 anos, estamos nessa.
Mas eu sou um 38, né? Que parece menos. Azul. Ainda consigo me preparar para o Internacional de Master? Você está falando do Internacional de Master desse ano ou qualquer um Internacional de Master? Só coloca aí pra mim. Assim, eu tenho a resposta pros dois, mas só pra ser mais certinho. Coloca os desse ano, beleza. Vamos lá. Internacional de Master acontece final de julho, né? Então a gente tá em janeiro, terminando janeiro, vamos contar como se tivesse terminado. Fevereiro, março, abril, maio, junho, final de julho, 6 meses, ótimo. Tem um bom tempo, mas você tem que começar logo, tá? Tem que começar o mais rápido possível. Quanto mais tempo a gente tem para treinar, melhor o planejamento, mais assertivo. Por quê? Porque quando você... Olha só, às vezes a pessoa fala assim, por exemplo, o Lúcio já trabalha com atleta, então ele vai acertar de cara. Presta atenção, eu tenho na minha cabeça muitos planejamentos, muitas formas de planejar, mas o seu organismo eu vou conhecer com o tempo. Então, por exemplo, suponhamos que... Eu nem sei se estou falando aqui, mas suponhamos que a gente comece a treinar e aí, aos poucos, o seu feedback, né? O que você vai me falando e está acontecendo no treino, vai fazendo com que o treino fique o mais adaptado para você possível. E quanto mais tempo tem, né? Mais tempo eu tenho para conhecer seu organismo e aí acertar. E aí, quando eu acerto, né? Por exemplo, vou falar baixo aqui, ela tá aqui do meu lado. Eu tô começando a acertar os presentes da minha esposa agora. Mas ela não vai ouvir isso, não. Aí eu brinco na live assim, daqui a pouco voa um caderno assim na minha cabeça, né? Porque quanto mais tempo você tem com a pessoa, né? Você consegue entender, e no meu caso eu tenho que entender a sua fisiologia. Claro, né? Que eu tenho na minha cabeça algumas possibilidades pelo tempo que eu tenho, né? E como eu faço isso, eu tenho algumas possibilidades de erros e acertos, alguns erros recorrentes que acontecem, algumas possibilidades recorrentes baseado no padrão da pessoa, do que ela vai, do que a gente espera para o que nós estamos treinando, né? E o nível de condicionamento da pessoa. Então, eu mais ou menos já espero algumas possibilidades e monto um treino. Aí, a partir daí, a pessoa vai me dando os feedbacks. Aí, esse treino começa, né, a ficar mais amarrado possível para a pessoa e mais a cara dela. E aí é sucesso. Beleza? Tem pessoas que treinam comigo, por exemplo, de planejamento há mais de 2 anos. Então, fica mais amarrado possível. Respondido? Vamos para outra? Tá, desse ano respondeu. Vai ter alguma coisa relacionada à lesão nesse novo projeto que você está fazendo? Podemos pensar nisso, hein? Podemos pensar nisso. O projeto basicamente já está montado. Vamos assim, em relação à lesão, né? O que eu tô separando, o que vai ter nesse projeto, que é uma carga extra. Eu tenho a carga que eu tenho que dar no organismo. E a carga extra, eu vou separar os exercícios de mobilidade, né? E o exercício de mobilidade acaba te ajudando a prevenir lesão. E quando você está lesionado, muito dos exercícios de mobilidade você consegue fazer. Então, acaba te ajudando a prevenir lesão, né? E ajudar nessa parte. Eu já estou separando algum exercício. Falta só gravar o exercício, vai ficar show de bola. Mas tá aí, né? Vai ajudar bastante. Tranquilo, galera. As perguntas aqui acabaram. Mais alguma pergunta? E aí, conseguiram entender? Conseguiram pegar essa ideia, esse formato, né? Esse projeto aí de se organizar mesmo lesionado e tal?
Tranquilo? Sim, não, mais ou menos. O C. Então, galera, aberto para pergunta agora, né? Porque o que eu tinha para falar assim de fato, né? Eu falei. Quem pegou a live agora, no meio da live, eu dei duas dicas fantásticas que você deveria ter anotado. Se não anotou, depois vai ter que ver de novo. Beleza? Tranquilo? E aí, ó? Então, galera, vou deixar aqui aberto a perguntas. Tô no aguardo aqui das perguntas. Tendo perguntas, a gente vai... Só pra gente dar uma dinâmica legal, porque o que eu falar agora vai ser mais um pouquinho do mesmo, né? Vou contar um caso enquanto a gente não chega às perguntas. Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou lesionado, né? Eu não estou lesionado, né? Eu sou lesionado. Então, assim, eu tenho muitas lesões. Então, eu tenho que... eu tenho que me adaptar sempre, né, ao treinamento e estar sempre me organizando para que eu possa chegar a competir num nível interessante, no mais alto nível aí do jiu-jitsu. Então, assim, vira e mexe no meu planejamento, eu meio que tenho que sair, né, fazer o paralelo para depois voltar para onde eu tô. E aí como eu falei, a grande sacada é ter tudo planejado, porque quando você sai, você sabe como que você tem que voltar, para onde você tem que voltar, e isso é muito importante. Acaba de entrar aqui o Charles, né? E na quinta-feira, né? A gente vai estar fazendo uma live falando aí sobre o jiu-jitsu, né? Da criança ao alto rendimento. Vai ser legal, hein? Bastante 9h30, se eu não me engano é isso mesmo. Vai ser legal. Então, se você gosta desse tema, se você acompanha o jiu-jitsu, se você trabalha com jiu-jitsu principalmente, né? É um tema muito interessante. E aí eu vou junto com ele, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Beleza? Pergunta, galera. Temos. Treinar pouco e quando treinar ser guerra. Tenho grande possibilidade de me lesionar? Cara, assim, vou te falar que você tá com a arma na cabeça. É roleta russa. Treinar pouco. Quer dizer, você vai ter um nível de... Treinar pouco aí, acredito eu, né? Tipo, treinar esporadicamente, né? Treinar de vez em quando. Acredito que seja isso. E... treinar forte, porque qual é a relação da estrutura do treinamento? Quando você volta, o treinamento tem que ter um volume alto, porém baixa intensidade. Porque esse volume alto, ele tem a ideia de desarranjar teu organismo, criar estrutura dentro do teu organismo, para que lá na frente o teu organismo suporte a carga de treino, né? Suporte a intensidade do treino. Também acredito que esteja aqui, mas ontem, né, entrou lá na academia um aluno, uma pessoa que me acompanha, e aí eu até estava conversando sobre isso com ele. Voltar e treinar forte, você até aguenta fazer, mas não confunda aguentar treinar com você estar preparado para treinar. Porque você vai aguentar treinar, mas a chance de se lesionar é muito grande. Muito, muito grande mesmo, tá? Porque a intensidade, ela exige uma resposta muscular rápida, que você não tem, porque você estava parado, né? Ela exige uma habilidade da sua musculatura e da sua articulação lidar com o estresse, tanto inflamatório, quanto de acidose, quanto organizar a questão hormonal, quanto ficar dando resposta pro teu cérebro, né? Pra sua medula, do que está acontecendo. E essa é uma parte. Eu até usei isso ontem, né? É até um pouco forte, mas a ideia é essa. Presta atenção, Eric, né? Presta atenção no que eu vou falar. E anota isso, que isso é muito importante. Se tiver professor aqui, por favor, anota isso.
quando o cara tá parado, que ele volta e ele treina forte, a chance de lesionar uma musculatura, uma articulação é muito grande, um tendão, um ligamento. Mas isso tem cura, ok? Ele vai parar de treinar, ele vai tratar e depois ele pode voltar, ok? Tranquilo isso? Agora, se ele tiver um estresse e lesionar a musculatura do coração, se ele tiver um estresse do coração a ponto de ter um infarto, a ponto de ter uma lesão grave ali, e ele sofrer isso, né, um infarto ali no teu treino, pode ser que ele não volte. Olha só o que eu tô falando. Se ele tiver uma lesão muscular, articular, né, no músculo esquelético, né, no músculo normal aí que a gente vê, tranquilo. Não é tranquilo, mas ele vai parar e ele volta. Agora, e se esse problema for no coração? Por que eu tô falando isso? Porque a gente está pensando no cara aguentar o treino muscularmente. Chegar no outro dia tá arrebentado. Mas a gente não está pensando no coração dele sofrendo estresse diferenciado do que ele não está acostumado. O coração dele sofrendo estresse absurdamente. Cara, olha só, presta atenção, vou falar. Quando você falar no treinamento, vou dar um exemplo basicão aqui. Passagem de meia guarda, ok? Vou abraçar o pescoço, vou botar aquela pressão, vou fazer aquela isometria e o cara trava minha perna ali, eu empurrando a perna dele. A minha musculatura do tronco, do braço, do meu abdômen. Por favor, coloca essa pergunta na caixinha, por favor. Porque senão eu vou perder essa... E eu já tenho pergunta ali na caixinha. Aí eu respondo, por favor. Rodrigo. Então, olha só. Quando eu coloco essa... Então eu tô ali, abraçando o pescoço, né? Uma tensão grande, pescoço, abdômen contraído, costa contraída, puxando o braço dele, bíceps contraído, antebraço contraído, perna contraída, glúteo contraído, panturrilha contraída, tá tudo contraído, ok? Nesse momento, o meu coração, a gente chama isso de resistência periférica. Tem uma resistência periférica, né, das extremidades, periferia das extremidades, muito grande. Algumas musculaturas o sangue não está passando, então a resistência é absurdamente grande. Outras musculaturas o sangue está passando com dificuldade. O que eu quero dizer? Que a pressão que teu coração tá tendo de resistência, a pressão diastólica, que é a pressão baixa, tá altíssima, absurdamente alta, muito, muito alta. E aí o teu coração, para vencer essa pressão, tá? Que seria a pressão baixa, tá? Que é a pressão mais baixa. Para vencer essa pressão, ele tem que fazer uma força absurdamente maior que ela. Porque se ele fizer igual, ele não vence. Aí ele sofre. Se ele fizer menor, o sangue vai voltar, né? Não pode. Então ele tem que fazer uma pressão muito maior que ela. Ok? E quando ele faz essa pressão maior que ela, tua pressão alta, sua pressão sistólica, ela fica muito alta. Porque a sua pressão diastólica tá baixa. Tá alta. Então ele tem que fazer uma pressão maior que ela. Tem duas formas dele tentar vencer essa pressão, tá? Fazendo uma força muito maior que ela, para a pressão diastólica dele ficar alta, o que de repente teu coração não vai ter capacidade de fazer isso agora, possivelmente não vai ter. E a segunda opção é batendo várias vezes, muitas vezes, e aí teu coração vai ter uma frequência cardíaca absurdamente alta. E ele vai ter que bater várias vezes, e isso vai criar um estresse muito grande. E aí a chance do teu aluno morrer na tua mão é muito grande. Pô, Lúcio, tu tá sendo muito radical. Tô sendo radical sim, porque isso é verdade. Beleza? Então olha só, o estresse, eu dei um exemplo de meia guarda, podia ser qualquer situação. O cara podia estar tomando estrangulamento. E aí, olha só, se aumentou a pressão se a musculatura fez uma resistência periférica, né, maior, resistência periférica está maior, essa pressão também vai para onde? Vai para o teu cérebro. Por quê? Porque esse sangue, tudo que tem antes dessas musculaturas, vai aumentar a pressão nos vasos. Então, seu cérebro vai ter uma pressão absurdamente alta. E aí, se esse teu aluno tiver aí, né, um aneurisma, ou tá ali esperando alguma coisa para estourar, né,
ele pode ter um AVC treinando ali nesse momento. Olha só, quando o sangue vai passar, quando você dá um treinamento, você faz uma escala de treino, você faz uma mobilização de treino, você faz um planejamento de treino, tudo isso, o estresse do sangue passando pelas artérias, pelas veias, vão fazendo com que essas musculaturas, que tem uma musculaturazinha ali, fique mais forte também. O teu vaso sanguíneo, né, os seus vasos sanguíneos, né, eles ficam mais fortes. Artéria, arteríola, vênula, veias, ficam mais fortes, com capacidade de suportar essa pressão. Agora, se você não tem esse progressão de treino, se você não faz isso direito, eles não têm essa capacidade. Você tá parado, aí tu vai treinar esporadicamente. Aí quando tu vai treinar forte, a chance de dar algo grave é muito grande. De novo, se for uma lesãozinha articular, beleza? Se for uma lesãozinha articular, volta. Ele para, depois ele volta. Agora, se for um AVC, se for um ataque cardíaco, né, de repente fulminante, você acabou com a vida dele ou com a sua vida, né? Se for você a pessoa fazendo. Então, galera, vamos levar a sério o treinamento. Vamos levar a sério o planejamento. Acabou dessa... Já não existe mais espaço para amador. A gente tá falando de saúde, cara. Se o cara dá aula de jiu-jitsu e não olha aquilo ali como saúde de fato, o problema tá nele. O problema tá nele. E aí o problema vai estar em quem confia nele. Desculpa, mas é exatamente isso. Beleza? Desculpa aí, fui meio radical, mas a ideia é essa mesmo. Pronto, falei. Ai, tio Lúcio revoltado. Não, vamos lá. Pois eu, ó, aquela carinha lá com aquele bocão, acordou um monstro, eu vou ficar fazendo aquilo ali de vez em quando, que eu gostei pra caraca mesmo, é engraçado, eu fico rindo de mim mesmo. Vocês não veem o meu story, eu fico vendo meus stories, eu fico olhando meus stories várias vezes, eu mesmo divirto comigo, já que ninguém se diverte comigo. Gostei pra caraca daquela carinha ali. Vamos lá. Emanuel, né? Botou a carinha aí. Galera, rapidinho. Entenderam o que eu falei? Entenderam o que eu falei sobre a parte do coração? Não quero tomar muito tempo de vocês, mas vou responder as perguntas aqui. Vamos lá. Tipo de lesão pode também fazer com que o planejamento mude? Tipo de jogo do atleta? Caraca, Cara, vou te falar uma parada. Muito, muito, muito boa essa tua pergunta. Excelente essa pergunta, na verdade. O tipo de lesão pode mudar o teu jogo, sim. Vou dar um exemplo. O meu jogo mudou no judô por causa de uma lesão no joelho. O meu jogo mudou no jiu-jitsu por causa das minhas lesões, especialmente da minha cervical, né? Hoje eu luto e algumas pessoas às vezes não sabem, eu já falei isso aqui, eu tenho uma lesão na cervical grave e às vezes eu tô passando a guarda, dependendo de como a minha cabeça encosta na pessoa ou como a pessoa empurra, eu desisto da posição, eu saio da posição e mudo o lado ou volto, faço alguma situação para que eu não sinta até que o meu braço volte ao normal, porque normalmente meu braço esquenta, formiga e fica dormente, eu perco o movimento do braço, né? Então, eu já mapeei essa sequência, né? Então, quando ele esquenta, dando para sair, eu saio. Se não der para sair, ele, né, vai começar a formigar ali. E aí, eu tenho esse tempo para sair, voltar e deixar meu braço voltar ao normal e depois eu ataco. Aí pode ser que um dia você me veja lutando e você fala assim, o Lúcio estava quase passando e desistiu da posição, que ameba. Não sou ameba. É porque eu tenho que lutar, né? E me preocupar comigo mesmo, porque eu tenho algumas limitações, mas muda sim. Excelente pergunta aí. Uma lesão na costela em um atleta que está seguindo o planejamento, como administra? Cara, a costela acho que é uma das... De todas as lesões, acho que é uma das piores, que dói tudo, cara. Dói pro cara respirar, pra rir. Então, a costela, a gente vai entrar assim, o que ele consegue fazer, né? Mas, por exemplo, a maioria dos movimentos que tem contração do abdômen,
a pessoa normalmente sente. Se a dor for suportável, né? Aí a gente consegue fazer algumas coisas. Tem que mapear isso. A dor está sendo suportável, porque a costela não tem o que fazer, o cara vai ter que descansar. Evitar, né, giros de tronco, que são os que realmente vão arrebentar, né? Flexão de tronco, que também dói bastante, mas os giros de tronco são os piores. E aí a gente vê o que dá. Às vezes dá para fazer perna, dá para fazer exercício de perna parado, bem estabilizado com as costas, bem retinho, né? Para não dobrar e aliviar a pressão do abdômen aí. A gente consegue fazer sim. Rodrigo, essa foi a sua pergunta que você fez lá em cima, Rodrigo? Se foi, pô, show de bola. Desculpa aí, mas é porque aqui fica mais fácil que eu não perco. Quais as principais valências a serem trabalhadas no jiu-jitsu? E qual o sistema energético predominante? Glicolítico ou oxidativo? Aí é um curso, hein? Aí é um curso. Então, assim, as perguntas que você me fez, elas, para serem respondidas, dependeria de horas, de fato. Para ser respondida com... Fala. De forma plena, tá? A gente precisaria de muito tempo, muitas horas para responder. Mas tem como te responder de uma forma, botar assim, satisfatória para o entendimento, mas incompleta para o compreendimento. Beleza? Vai conseguir entender, mas não vai conseguir compreender, né? Utilizar, colocar no seu dia a dia. Tranquilo? Tá aí, Rodrigo? Tá ainda na live? Espero que sim. Então vamos lá. Quais as principais valências a serem trabalhadas no jiu-jitsu? Tá. Lúcio Flávio, tá? A primeira coisa que eu olho são os sistemas energéticos. Porém, você vai encontrar pessoas que olham de outra forma pro jiu-jitsu. Então, a primeira coisa... Assim, o que é o método 7? Vamos lá. O método 7, que é... O 7 não é de número, né? É de S de sistemas, é de energéticos, é T, né, de treinamento, é de evoluído. Por isso que é 7. Essa é a sigla. E aí, assim... O que é? Eu olhei... Eu cheguei a um determinado momento, eu entendi que eu precisava de algo mais profundo no organismo. Então, eu passei a olhar para bioenergético, olhei para os sistemas energéticos, e a partir deles eu coloco as valências físicas dentro desses sistemas. E eu entendi que eu tenho que passar pelos sistemas oxidativos, né? Para quem não sabe, galera, não sei se o Rodrigo aí é da área de educação física ou de outra área da saúde, ou simplesmente ele gosta de ler. Mas oxidativos é o sistema que utiliza o oxigênio predominantemente como fonte de energia. Então são treinos mais longos, né? Os exercícios mais longos, as atividades mais longas, que normalmente passam de 3 minutos. Aí há algumas controvérsias em relação a isso tudo, mas isso basicamente é o mais aceitável hoje. Que passam de 3 minutos. Eu utilizo, né, predominantemente o oxigênio para gerar energia, né? Show. E o sistema glicolítico, tá? Que é o sistema lembra de glicose, então fica um pouco mais fácil. É o sistema que utiliza a glicose, né, predominantemente como fonte de energia. Na verdade, eu nem porque o sistema glicolítico ele pode ser o sistema glicolítico dentro do oxidativo, né, que quando há predominância de oxigênio, e tem a parte glicolítica quando não há a presença de oxigênio. Nesse caso, ele quis dizer quando não há presença de oxigênio, por isso que ele separou, possivelmente foi isso. Mas sim, então é quando eu utilizo predominantemente a glicose, né, como fonte de energia. Mas Lúcio, o que isso tem a ver com o jiu-jitsu? Tá? Qualquer atividade física ela tem que utilizar uma fonte de energia. E o que vai ser predominante para ela utilizar a fonte de energia? O tempo de atividade e a intensidade da atividade. Tá? Então, assim, o tempo que você está fazendo a atividade e a intensidade que você está fazendo essa atividade vai ser determinante para você utilizar a glicose, né, sem a presença de oxigênio, predominantemente, ou a glicose com a presença de oxigênio e o oxigênio também, né, ao mesmo tempo. E aí, assim,
Tem o outro sistema ainda, que é um pouco mais curto, né? Que ele acabou não perguntando aqui. Mas basicamente é isso. Mas vamos lá. Aí eu falei que o método 7 ele olha para os sistemas energéticos e eu entendo que eu tenho que treinar o sistema oxidativo, eu tenho que fazer os treinamentos mais longos, tá? E aí quando eu falo de sistema mais longos, existem capacidades físicas que se encaixam melhor nela, né? Que eu basicamente chamo de capacidade de base, né? Que é aeróbio, circuitos, resistência muscular e tal, eu coloco nessa parte aí, consigo trabalhar dessa forma. Depois, né, a gente vai abaixar o tempo, a gente vai vir para o anaeróbio, né, que é sem a presença de oxigênio ou com a presença de oxigênio de forma não satisfatória. E aí eu coloco os treinos um pouco mais curtos, né, treinos até 3 minutos e tal, e depois a gente, nesse meio tempo aí, a gente tem também os treinos extremamente curtos, que eu chamo de muito curtos, que são os treinos curtinhos lá de 30 segundos, 20 segundos e tal, que utilizam uma energia que já está dentro da musculatura te esperando lá para ser utilizado. Então, basicamente é isso que pensa o método 7, e no final eu treino basicamente o sistema todo misturado. E aí, o que é isso, né? Eu planejo dessa forma. Então, quais são as capacidades físicas? Resistência muscular é fundamental, tá? E basicamente, a força. A força ela é fundamental. Só que a galera olha a força, quando fala força, pensa só em levantar muito peso, né? E a força, ela tem outras manifestações. E para a luta, essas outras manifestações são fundamentais, né? Então, para a força, coordenação muscular para força, né? Entre as musculaturas e tal, equilíbrio para a força que vai entrar nessa coordenação muscular aí, capacidade de perceber o corpo, a isometria, os trabalhos excêntricos, né? Isometria é quando você faz aquela força parada, tá? Para a galera que não é da área. Trabalho excêntrico é quando você faz trabalho na volta do exercício. Por exemplo, dá um exemplo, flexão de braço. A subida é um momento concêntrico, que você faz força. Na hora que você está descendo, é um momento excêntrico. Tem várias formas de se trabalhar isso, tá? Os trabalhos de potência e explosão, né? E aí, por exemplo, quer ver? Se eu fizer flexão muito rápido ou flexão saltando, eu estou trabalhando essa potência, essa explosão, né? Aí tem duas formas de se trabalhar isso. Então, essas capacidades físicas, a força, com todas as suas manifestações, basicamente é o que eu olho para ela para a luta, que é fundamental. Mas aí, olha só, eu passo pela resistência, né? E aí tem as manifestações de força, as outras manifestações, isometria, trabalho excêntrico, trabalho isométrico, a potência, a explosão e tal. E tem o treinamento aeróbio, né? Que seria os treinamentos longos que tem que ter dentro do treino. Basicamente é isso. Os outros treinos dá para encaixar, né? Você vai trabalhar equilíbrio, tu trabalha a coordenação também, entre outras coisas, né? Agilidade, você trabalha quando for trabalhar potência, vai trabalhar velocidade ali, dá para trabalhar agilidade. Então, é um combo de habilidades físicas, e aí depende do tempo que você tem para montar o planejamento da pessoa, que você vai colocar no seu planejamento. Às vezes, por exemplo, dependendo do tempo que a pessoa me procura, tem capacidade física que não dá para treinar de fato, porque não vai dar tempo dela se manifestar. Então eu nem olho para ela. Colocá-la no planejamento a chance de eu errar, porque eu vou desgastar muito o organismo de um aluno e ela não vai se manifestar. Beleza? Espero que tenha respondido, pelo menos, como eu falei, é muito complexo, assim, teria que esmiuçar muitas coisas. Qual o sistema energético predominante, né? Glicolítico ou oxidativo? Vamos lá, o jiu-jitsu é um esporte aeróbio, né? Ele passa de 3 minutos. Porém, a predominância de fadiga é o anaeróbio, é o glicolítico, né? Então, você tem que ter um treinamento aeróbio de base, mas um treinamento de estresse muito grande da parte glicolítica. Beleza? Tranquilo? Isso é muito importante. Então, eu tenho que fazer os treinamentos longos, né? Ele tem uma importância no meu planejamento, mas o treinamento
de estresse tem que ser muito importante e ele vai ocupar mais tempo na minha planilha. Espero ter respondido. Desculpa não poder ser tão alongado. Né? Eu tenho fibromialgia. Isso está minando muito meu jiu-jitsu. E principalmente a parte mental. No caso, foi uma afirmação, não uma pergunta. Então, assim, tem que fazer um acompanhamento médico, né? De especialista, aí é muito importante, porque para saber em que estágio você está, o quanto que isso te compromete, e aí tentar buscar da melhor forma possível, já que você treina, né? E buscar da melhor forma possível se adaptar a isso. E aí é tentativa e erro, e aí é um bom acompanhamento e tudo, para aos poucos você conseguir montar o melhor jiu-jitsu segundo a sua necessidade. Valeu, galera. Não tem mais perguntas? Tenho. Quanto mais curto o treino, maior a intensidade. Sim. E quanto maior o volume de treino, a intensidade é menor. Sim. Isso que você falou é o princípio da interdependência, né? Quanto maior o volume, menor a intensidade. Quanto maior a intensidade, menor o volume. E nesse caso, né, é a base dos sistemas energéticos, né? Se eu vou ficar em atividade por muito tempo, ela vai ser mediana, não tem como ser intensa, muito intensa por meia hora, por exemplo. Então, eu acabo conseguindo utilizar de forma mais eficiente o oxigênio. Se eu for treinar 3 minutos, tem que ser avassalador. Eu tenho que estressar o máximo possível do sistema glicolítico, utilizar o máximo possível de glicose, porque eu tenho que fazer o máximo de intensidade possível. Regular os elementos qualitativos e quantitativos do treino. E aí, no caso, foi uma afirmação, não foi uma pergunta. Mas, então, você tem que entender o que você vai mexer no treino, né? O que você quer mexer, qual a variável que você vai mexer, né? Então, se você vai mexer numa variável, primeiro mexa nela, né? Foque nela. Depois foca na outra, né? Tenta não mexer ao mesmo tempo em todas. Apesar que quando você muda uma, inevitavelmente você vai mudar a outra, porque elas são interligadas. Mas tenta fazer isso até você pegar o jeito e um dia tu vai falar assim, pô, já conheço o organismo desse meu aluno ou dos meus alunos, consigo mexer em todos ao mesmo tempo. Aí é com você, mas tenta focar em uma, assim, vou mirar por essa aqui. Vai ser muito mais fácil para poder trabalhar. Beleza, galera? Então, galera, eu vou fechar aqui, tá? Espero ter ajudado, espero mesmo. Espero que vocês tenham anotado as dicas. Falei aí e dei uma ênfase um pouquinho na parte ali do coração quando me perguntaram, porque eu acho isso muito importante e necessário falar. Beleza, galera? Obrigado aí. Quem tá aí ainda? Dá um joinha aí pra gente fechar. Brigadão, grande abraço. Falar pra vocês que na quinta-feira, tá? Eu tenho a live com o Charles às 9h30, né? Pra falar sobre BJJ Kids ao alto rendimento, jiu-jitsu pra criança até o alto rendimento. Agradecer a sua presença. Você que ainda tá aí, né? Se puder tirar um print aí, depois me marcar, vou agradecer. Que vai me ajudar a divulgar o meu trabalho. Beleza? Então, faz um print aí, marca o tio Lúcio nos seus stories aí que eu vou compartilhar com certeza. E galera, espero ter ajudado de alguma forma, contribuído com esse tema. É um tema bem legal aí, diferente, né? Acho que é pouco falado. Mas
Ajuda bastante. Valeu. Valeu, galera. Hudson, Walter, André Breia, Alexandre, Rodrigo, Flaviano, obrigado por estarem até agora, né? E eu atrapalhando a noite de vocês. Beleza? Então, brigadão. Vou fechar aqui. Grande abraço para todos.